Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Estão preparados para aprender uma das funções mais importantes aí para quem trabalha com o Excel diariamente? Pois é isso que você vai aprender nesse vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a função C aqui no Excel. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Wallace e aqui no Excelismo meu objetivo é trazer conhecimento a respeito de Excel todas as semanas aí para te ajudar a se destacar no mercado de trabalho ou quem sabe conquistar aquela tão sonhada promoção. No vídeo de hoje você vai aprender um pouco mais sobre a função lógica mais utilizada no Excel. Não apenas a função lógica, mas entre todas as categorias de função, a função C é uma das mais utilizadas e mais pedidas aí, tanto em entrevistas de emprego quanto em provas de concursos. Mas por que a função C é uma função tão importante, né, para quem trabalha com Excel? Por que é tão importante ter o conhecimento a respeito dessa função em específico? É justamente porque essa função possibilita que você execute testes lógicos, né, que você automatize a verificação de determinadas condições. Imagina que você tem uma base de dados com 10.000 linhas e você precisa verificar quantas das 10.000 linhas atendem a determinada condição. Você não vai fazer isso manualmente, porque manualmente você demandaria muito tempo. Então, através do uso da função C, você consegue resolver em menos de 10 segundos quantas células, né, quantas linhas daquela sua base de dados atendem a determinada condição. E antes da gente falar um pouco aqui como faz a função C, como a gente utiliza na prática a função C, a gente tem que entender um pouco aqui da estrutura, né, dessa função, como que ela funciona, qual que é a sua sintaxe. A função C, ela é basicamente composta por 3 argumentos, dos quais um argumento é obrigatório, o seu teste lógico, e os 2 argumentos posteriores são opcionais, você não precisa declarar para a função C quais são os próximos argumentos, mas o primeiro argumento ele é obrigatório. E o que acontece se porventura você não declarar os próximos argumentos da função? Ela vai exibir apenas verdadeiro ou falso, de acordo com a lógica que você estabeleceu. Mas fica calmo, porque a gente vai entender isso mais detalhadamente no decorrer aqui desse vídeo, beleza? Eu criei aqui esse guia para facilitar aqui o entendimento, né? Para ficar melhor aí entendido por você como que funciona essa função C e quais são os argumentos ali da sua sintaxe. Qual que é o primeiro argumento? O primeiro argumento da função C é o teste lógico, né? Quais as condições que você tem que verificar, se elas são verdadeiras ou se são falsas. E como eu já explanei no início aqui desse vídeo, ele é o único argumento obrigatório da função. E para que você utilize esse teste lógico, para que você faça a validação desse teste lógico na estrutura da função C, é necessário que você conheça um pouco sobre os operadores de comparação no Excel. No Excel, só dando uma breve explicada aqui sobre o que são os operadores aqui no Excel, existem categorias de operadores, né? Existem operadores matemáticos, operadores de concatenação e operadores de comparação. Mas para facilitar o seu aprendizado, eu já coloquei aqui nessa planilha ao lado quais são os operadores de comparação que você pode utilizar quando você está trabalhando com o Excel. Por exemplo, o sinal igual, você vai utilizá-lo para verificar se determinado valor é igual a outro, né? Então, ele é o primeiro operador de comparação ali que você vai utilizar aqui no Excel. O segundo operador de comparação é quando você precisa verificar se determinado valor ou se o resultado de determinada função ou fórmula que você vai utilizar dentro da estrutura da sua função, ele é maior do que determinado valor, né? Então a gente utiliza aqui esse símbolo de maior, o sinal de maior que. Também temos o menor que, maior ou igual, menor ou igual e o diferente de, que é essas duas chaves aqui apontadas na direção oposta uma da outra. Então, para facilitar o seu entendimento, sempre que você precisar utilizar a função C e precisar saber qual operador de comparação você vai utilizar, basta que você navegue aqui até essa planilha operadores de comparação e verificar quais são os operadores de comparação que serão aplicáveis ali no seu teste lógico que você precisa avaliar. E agora voltando aqui um pouco para a estrutura da função, né? A partir do momento que você determina o teste lógico para o Excel, o que ele tem que verificar,
o que ele tem que validar dentro da estrutura da função C, você tem que informar para ele o que ele precisa fazer se aquela lógica sua for verdadeira. Então, você escreve seu teste lógico, ponto e vírgula, para delimitar que o teste lógico, né, o primeiro argumento da função, já foi finalizado e agora você precisa partir para a segunda parte aqui da sua função e você vai informar para o Excel o que precisa ser feito a partir do momento que ele verificar aquela condição e aquela condição for verdadeira. Então, você pode declarar um texto aqui, por exemplo, se determinada condição for verdadeira, ele vai retornar verdadeiro, então você tem que declarar esse texto entre aspas, ou você pode declarar também uma referência, por exemplo, vamos supor que você está querendo verificar se determinado valor é igual ao valor que está contido numa célula X. O valor que será retornado vai ser a referência daquela própria célula. Então você pode fazer isso também dentro da estrutura da sua função C. Ou você pode também pedir para o Excel, solicitar para o Excel que caso aquela condição seja verdadeira, ele retorne um número ali como resultado da sua função. Ou também pode utilizar novas fórmulas. E o terceiro argumento aqui da função C é o valor se falso. O que o Excel precisa fazer caso aquela lógica que você estabeleceu retorne em um resultado falso. É bem semelhante aqui ao segundo argumento aqui da função, né? O que ele precisa fazer se porventura aquele valor for verdadeiro. Pessoal, sem mais delongas, vamos então para a parte prática aqui desse vídeo, né? Onde a gente vai colocar de fato a mão na massa e verificar como que funciona essa função C, como que ela retorna os valores aí de acordo com a lógica que você estabelecer. Mas antes de a gente partir aqui para o conteúdo prático de fato, eu gostaria de te convidar a baixar essa planilha aqui para você realizar o procedimento comigo, porque assim a sua absorção de conhecimento será muito maior. O link para download dessa planilha está aqui na descrição desse vídeo. Basta você clicar nesse link e quando você clicar nesse link você vai ser redirecionado para essa página. Não é nessa página que a gente vai trabalhar, não é aqui que você vai executar o procedimento, você precisa baixar, fazer o download dessa planilha para o seu computador, porque aqui ela está bloqueada para edição, está disponível apenas no modo exibição. E para que você consiga editar essa parte de trabalho, basta que você venha aqui em arquivo e clique em salvar como, baixar uma cópia. A partir do momento que você baixou uma cópia, você clica para abrir esse documento. E uma vez que ele esteja aberto, você clica aqui em habilitar edição. Mas eu gostaria também de me estender um pouco mais aqui e fazer um último pedido aqui antes da gente de fato colocar a mão na massa, que é pedir que você se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim sempre que eu postar um vídeo novo por aqui, o YouTube irá te notificar, ele irá te falar que o Excelise postou um vídeo novo e que é o momento de você clicar e obter um novo aprendizado aqui a respeito de Excel. Beleza? Então, não se esquece, se inscreva no canal, curte esse vídeo e compartilha com o máximo de amigos aí que você quer que também saibam como utilizar a função C aqui no Excel. Então, vamos lá. Nesse nosso exemplo hipotético aqui, de uma das formas que você pode utilizar a função C para verificar condições lógicas, né? A gente quer verificar nessa lista de alunos aqui, quantos deles foram aprovados ao final do ano. Seria muito fácil que você fizesse uma varredura visual aqui e verificasse, por exemplo, que quem esteve com média final abaixo do limite mínimo ali para ser aprovado estaria reprovado, mas se tratando de uma base de dados que tem apenas 18 alunos. Agora imagine que você seja um professor aí de uma rede pública de ensino e você tenha 5, 6, 7, 8 turmas e você precisa fazer a avaliação de todos esses alunos, né? Então, como que você conseguiria automatizar isso de certa forma que você não precisasse verificar a média final aluno por aluno? Através da função C. Então, vamos verificar aqui quantos alunos desses 18 eles foram aprovados em matemática nesse determinado ano utilizando a função C. Primeira coisa, gente, quando você vai trabalhar com a função C, né, ou com qualquer função ou fórmula no Excel, é iniciar a escrita
pelo sinal de igual, porque assim o Excel vai entrar no módulo de cálculo, ele entende que a partir daquele momento você está escrevendo ou uma fórmula ou função, entende que a partir do momento que você clicar em Enter, ele precisa realizar alguma operação, seja um cálculo matemático ou uma busca na base de dados ou avaliação de uma condição lógica. Então vamos lá. Eu vou escrever aqui na minha célula G3 a nossa função igual C, abro parênteses, qual que é o meu teste lógico? Eu quero avaliar quais alunos obtiveram nota maior ou igual ao limite mínimo que ele tem que obter para ser aprovado aí. Para fins didáticos, vamos considerar que a média nessa rede de ensino seja 6. Então, se a média final, que é o valor que está contido aqui na nossa célula F3, for maior ou igual, lembrando lá dos operadores de comparação que eu falei, que estão disponíveis para consulta aqui na nossa planilha de operadores de comparação. Então, se o valor contido aqui, né, na nossa média final, for maior ou igual a 6, o que o Excel tem que fazer? Eu quero que ele me retorne um texto, falando se aquele aluno está aprovado ou reprovado. E quando eu vou declarar texto dentro da estrutura das minhas funções, eu tenho que declará-los entre aspas, né, para que não ocorra nenhum erro aí na nossa avaliação. Então, abro aspas, escrevo aprovado, fecho aspas, ponto e vírgula para partir para o terceiro argumento da nossa função. O que o Excel precisa fazer se aquela lógica for falsa, ou seja, se o aluno não obtiver uma pontuação mínima aí de 6 ao final do ano. Então ele tem que retornar para mim, abro aspas, reprovado, fecho aspas, fecho o parênteses da nossa função C e clico em Enter. Ele já verificou que a Alice Carvalho Neves não atendeu ao requisito mínimo aí para ser aprovada, né? Portanto, a sua média final foi inferior a 6 e dessa forma ela está reprovada em matemática. Agora eu vou utilizar a minha alça de preenchimento para copiar, né? Para arrastar essa fórmula aqui para baixo para as demais células, beleza? Como que eu faço isso, né? Eu vou navegar até a borda inferior direita aqui da minha célula, até que essa seta que a gente verifica aqui agora, essa cruz branca, né, um pouco mais espessa, se transforme nessa cruz preta levemente fina aqui. Eu clico com o botão esquerdo aqui do meu mouse e arrasto até a última célula, ou eu posso simplesmente dar 2 cliques, ó, ele já auto-preencheu para todas as demais células abaixo da célula que contém a fórmula que escrevemos inicialmente. Então ele já fez a avaliação aqui, verificou quantos alunos obtiveram nota inferior a 6 e quais estão reprovados. Vou colocar um filtro aqui para a gente validar essa nossa fórmula e agora eu vou filtrar apenas os reprovados. Verifique que tivemos aqui 7 alunos que foram reprovados porque a sua média final foi inferior a 6, 4,9, 5,7, 4,2, 4,7, 3,7, 5 e 5,8. Por outro lado, todos os alunos aqui que obtiveram a avaliação, né, a condição final de aprovado, estão com média final superior a 6. Verifique que aqui o nosso mínimo valor aqui é 6,7. Portanto, todos estão aprovados em matemática. Beleza? Vamos então agora para o nosso segundo exemplo, onde ao invés de a gente declarar para o Excel que ele informe um texto para a gente, caso a nossa condição, né, o nosso teste lógico seja verdadeiro ou falso, eu quero que ele faça uma fórmula. Vamos lá então entender como que isso funciona. Eu tenho essa minha base de dados hipotética que representa o total de vendas de cada um desses vendedores aqui em um determinado período aí, um período hipotético também. E eu estabeleci na minha loja que todo vendedor que tiver um total de vendas maior ou igual a R$50 mil por mês vai ganhar uma comissão de 5%. E quem não conseguir atingir essa meta, né, ou seja, vender menos do que R$50 mil por mês, vai ter uma comissão de apenas 2% em cima da quantidade vendida. Então,
como que eu vou utilizar aqui a função C para verificar se essa lógica é verdadeira ou não. Igual C, abro parênteses e agora eu vou para o meu teste lógico. Qual que é o meu teste lógico? Meu teste lógico é se o total de vendas, né, ou seja, o valor que está contido aqui na minha célula B7, ele for maior ou igual a 50 mil, então eu coloco 50 mil, o que o Excel precisa fazer para mim? Eu quero que ele multiplique o total de vendas desse determinado vendedor pela comissão de 5%, né? Porque ele vendeu mais ou igual a 50 mil. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa pegar o valor de vendas e multiplicar aqui pelo percentual de comissão. E aqui entra um outro conceito aqui quando você trabalha com Excel, que é saber como trabalhar com porcentagem aqui. Pode parecer um bicho de sete cabeças, mas é extremamente simples. Eu tenho um vídeo aqui no canal de menos de 1 minuto, um shorts, melhor dizendo assim, que explica diretamente como você consegue fazer cálculo de porcentagem aqui no Excel. Eu estou deixando o link desse vídeo aqui no card, então acabando esse vídeo você vai lá, confere também que em menos de 1 minuto você vai aprender definitivamente como realizar cálculo de porcentagem no Excel. Então como que vai ser esse nosso cálculo aqui, né? Caso essa lógica seja verdadeira, ele vai pegar o meu valor de vendas, ou seja, o valor que está contido aqui na minha célula B7, e vai multiplicar pelo percentual de comissão que vai ser pago. Então, o nosso percentual de comissão aqui, no caso, é 5%. E agora, eu vou travar a referência nessa célula, porque é um valor que vai ser comum a todos os demais. Então, quando eu arrastar essa função para baixo, eu quero que ele calcule sempre 5% para todos os vendedores que atingir essa meta de maior ou igual a 50%. Esse também é mais um conceito que eu já expliquei aqui no canal, que é um vídeo sobre referência absoluta. Eu estou deixando o link aqui no card também para que você possa ir lá e aprender mais esse conceito em Excel, que é tão importante aí para a construção do seu aprendizado, beleza? Então vamos lá, eu travei a referência aqui na nossa célula B3, ponto e vírgula, e agora eu vou informar para o Excel o que ele precisa fazer caso essa lógica seja falsa, ou seja, caso esse vendedor não atingiu a meta de 50 mil reais de vendas nesse determinado mês. Caso ele não atinja essa condição, o bônus dele vai ser de apenas 2% ali em cima do total vendido. Então, o valor, se falso, será igual ao total de vendas vezes o percentual de comissão ali por ele não ter atingido essa meta, que é o valor que está contido aqui na minha célula B2, 2%. E novamente, clicando na tecla F4 aqui no teclado, eu vou travar a referência nessa célula em específico, porque eu não quero que ao arrastar essa função, ele arraste também a referência da célula ali. Fecho parênteses, clico em Enter. Ele já verificou, por exemplo, que a Alice Carvalho Neves não atingiu a meta, né? Então a comissão dela vai ser apenas R$ 443,08. Vamos tirar a prova real disso? Então primeiro eu vou verificar quanto que é 5% do total que ela vendeu e depois eu vou verificar quanto que é 2% do total vendido. Então, aqui a minha função vai ser igual ao total que ela vendeu vezes 5%. Novamente, o total que ela vendeu vezes 2%. Então, a gente conseguiu validar que a função C funcionou corretamente aqui nesse nosso exemplo. Ela não vendeu o mínimo estabelecido, portanto, a sua comissão será apenas 2%. E agora, para agilizar aqui a nossa análise, basta que eu, novamente, utilizando o botão esquerdo aqui do mouse, eu clique aqui na borda inferior da célula, né? Até quando aparecer essa seta de 4 pontas preta aqui, clico, seguro e arrasto até a última. Ou eu posso simplesmente dar 2 cliques. Quando eu dou 2 cliques, o Excel já auto-preenche até a última célula que contém um valor à sua esquerda. Agora ele já conseguiu verificar aqui
quais os funcionários que bateram a meta de vendas de R$50 mil e já calculou a sua comissão individual aqui para cada um deles. Vamos lá então fazer uma retrospectiva, né? O que a gente aprendeu nessa aula? Nessa aula você aprendeu qual que é a estrutura da função C, quais são os seus argumentos, o argumento obrigatório e os argumentos opcionais e como declarar esses argumentos dentro da estrutura da função. A gente viu um pouco aqui também sobre os operadores de comparação que você vai utilizar, que você precisa saber quando você for trabalhar com testes lógicos, e nos nossos dois exemplos aqui a gente utilizou o operador maior ou igual. Mas a gente poderia, por exemplo, utilizar o igual, maior que, menor que, isso não importa. O importante é que você entenda qual o operador de comparação que você precisa utilizar de acordo com determinada lógica que você está querendo avaliar. E no exemplo 1 aqui a gente fez a aplicação prática, né, da função C retornando texto aqui dentro da sua estrutura, caso a lógica seja verdadeira ou falsa. E no exemplo 2 aqui a gente verificou como que podemos fazer para que o Excel execute um cálculo de acordo com o resultado da nossa função lógica. Então esse foi o vídeo de hoje aqui no canal. Eu espero que a minha missão tenha sido cumprida com o êxito de trazer esse conhecimento para você, que você saia daqui com o conhecimento, né, da função C, que você nunca mais passe perrengue aí quando você for precisar verificar algum teste lógico no Excel. E se a minha missão tiver sido concluída com êxito, eu peço que você deixe um comentário aqui na descrição desse vídeo, deixe aquele like, compartilha com seus amigos, porque isso me ajuda muito, fortalece muito aqui o canal e me ajuda a trazer conteúdo relevante para você aqui todas as semanas. Aproveite e me siga também lá na minha página do Instagram, eu estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo, ou você pode se conectar comigo aqui na tela de boas-vindas daquele material que você acabou de baixar. Basta que você ou escaneie esse QR Code aqui para ter acesso ao link que vai te redirecionar para todas as minhas redes que eu estou postando conteúdo recorrentemente, ou basta que você clique aqui nesse botão que automaticamente você será redirecionado a essa página aqui para você escolher se você quer me acompanhar ou na minha página do Facebook, ou no meu perfil do Instagram, ou em ambos, beleza? Termino por aqui então e te vejo no próximo vídeo. Até mais!